Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 150. Nós então estamos no panorama bíblico aí de Jó. Falamos dos livros poéticos, né? Semana passada nós falamos sobre o livro de Jó, e hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos. Eu acho que hoje vai ser a menor exposição de todo o panorama bíblico que eu já fiz, vai ser hoje. Então daqui a pouco você pode estar indo embora. Gostaram, né? Vocês não é crente não, né, gente? Salmos de número 150. Quem encontrou? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento da obra do seu poder. Louvai-o pelos poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluias. Irmãos, o livro dos Salmos tem como tema o valor do louvor. Salmos, antes de mais começarmos aqui, Salmos não tem capítulo, Salmos tem versos, tem estrofes. Salmos são orações, salmos são poesias, salmos são cânticos, salmos são louvores. Então o que nós vamos encontrar são salmos de número X. Então quantos salmos foram escritos? Foram escritos 150 salmos. Então salmos de número 150, verso 1, verso 2, verso 1 da primeira estrofe, verso 2 da segunda estrofe, tá? Então estamos diante aqui de um grande livro que se chama Salmos, mas que leva o nome de louvores, ou o livro dos louvores. Salmos deriva do substantivo que indica basicamente tocar ou ranger em cordas, o que sugere algo que é com acompanhamento musical. Os salmos constituíam um inário, um antigo inário de Israel, que definia então o conteúdo da adoração adequada, a forma adequada que Israel deveria adorar ao Deus de Israel. Quando nós retornamos lá atrás no Pentateuco, nós vamos lembrar em Levítico a forma que deve ser prestado um culto ao Senhor, não de qualquer jeito, não da forma do que a gente quer ou do jeito que a gente acha que é certo. Não, tem uma forma adequada, um jeito correto, uma vestimenta certa. Não é você chegar a ele de qualquer jeito. Tem um modo, tem um princípio. E da mesma forma, os salmos constituía o antigo inário de Israel. Não era qualquer coisa que tinha que sair das bocas deles. Não era a forma que eles quiserem, eles tinham que falar com o Senhor. Não, o antigo inário de Israel definia então o conteúdo adequado da adoração ao Deus de Israel. E os salmos têm uma importância especial na Bíblia. Lutero descreveu esse livro como uma Bíblia em miniatura. Calvino descreveu ele como uma anatomia de todas as partes da alma, visto que, como explicou, ele disse que não existe emoção que não é representada aqui como em um espelho. O que o coração é para o homem, os salmos então são para a Bíblia. É vida. Os salmos como a maior sinfonia de louvor a Deus que já foi escrito na terra. Os salmos mostram claramente que nos tempos do Antigo Testamento a piedade era uma fé viva do povo, uma fé viva, espiritual, alegre, intensamente pessoal. Os salmos refletem um nível de espiritualidade que muitos da dispensação cristã hoje, mais favorecida, não conseguem alcançar o que era antes.
Os salmos representam o aspecto interior e espiritual da nação de Israel. Eles são a expressão múltipla da intensa devoção das almas piedosas daquele povo, do sentimento de confiança que eles tinham em Deus, da esperança e amor que alcançava um clímax em diversos salmos, como o 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, o Salmo 42, o Salmo 63, o Salmo 84. Os salmos são como a voz da oração, de tonalidade múltipla, no sentido mais amplo. À medida que a alma se dirige a Deus por meio da confissão de pecados, por meio da petição, por meio da intercessão, da meditação, ações de graças, louvor, tanto em público como em particular. Então os salmos oferecem a prova mais completa, se é que isso é necessário dizer, de como é completamente falsa a noção de que a religião de Israel era só um sistema formal de ritos e cerimônias externas. Os salmos mostram para nós, irmãos, na tonalidade da vida do salmista, da forma que eles viviam, e mostra como a alma daqueles que está escrevendo se dirige a Deus, na forma que está confessando pecados, na hora que está pedindo, na hora que está intercedendo, meditando, ações de graça, na gratidão. Os salmos demonstram tudo isso. E isso traz a ideia para nós aqui, pensarmos em algo. Se os salmos que são louvores a Deus, dos salmistas, e esses louvores expressam a vida e o interior espiritual de um povo, então o que podemos dizer dos louvores de hoje, se é que podemos chamar de louvores? Porque os louvores de hoje é: eu quero, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu chego lá, é tudo eu. Mas os louvores dos salmistas era: Senhor, se não fosse o Senhor, como diz o Salmo 124, se não fosse o Senhor, a terra tinha nos engolido vivo. Se não fosse o Senhor, o fogo já tinha nos pegado. O Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. O salmista olha: de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem da minha intelectualidade, o meu socorro vem do Senhor. Quando nós louvamos, ouvimos músicas hoje, irmãos, que dizem que são louvores a Deus, são louvores que nunca passou de longe a Deus. São músicas que deveriam mostrar a devoção das almas piedosas a Deus. Deus, eu até consigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu até chego lá, mas se o Senhor estiver comigo. As nossas orações, irmãos, não tem adoração, não tem louvor nelas. E louvor, o que é louvor? Louvor é mostrar quem Deus é. Louvor é mostrar quem Deus é. Então olha para as músicas de hoje e vê se por meio das músicas que estão sendo cantadas hoje, que dizem que são louvores, se de fato estão mostrando quem Deus é por meio delas. Olhe para nós hoje e vê como é que estão as nossas orações. Será que as nossas orações, por meio delas, estão dizendo de fato quem Deus é? Será que nas nossas orações tem confissão de pecados, tem adoração, tem intercessão, tem ações de graças que são gratidão, tem louvores a Deus? E aí, irmãos, os nossos louvores por meio das músicas, nossas orações e adoração, será que tem tido louvor nelas que mostrasse de fato a nossa alma? Será que a nossa vida tem sido de fato um louvor a Deus? Como nós cantamos aqui agora: quão formoso és, Rei do universo. Isso é louvor, isso é adoração a Deus. Meu Jesus, meu Salvador. Isso é cantar ao Senhor, isso é expressar a alma ao Senhor. Então, irmãos, será que os nossos salmos hoje tem confissão de pecados, tem ações de graça, tem intercessão, tem meditação da palavra? De que formas estamos dirigindo a Deus?
E os Salmos então está aqui para nos ensinar hoje a dar valor ao louvor a Deus. E o saltério então aponta para Deus como autor, mas temos 7 escritores. Davi escreveu 73 dos 150, Corá escreveu 10, Asaf 12. Entre outros escritores temos Salomão, Moisés, Emã e Atã. Os 50 salmos que ainda faltam são anônimos, e alguns dizem que pode ser de Esdras, do retorno da Babilônia para Jerusalém. E o período então de salmos se estende de Moisés até o período pós-exílio, quando eles estão retornando para Jerusalém. Então nós temos aqui no livro de Salmos cerca de 900 anos de história do povo de Israel. O povo então já vinha acompanhando, depois da Torá, que é o Pentateuco, eles tinham salmos para poder ler. Eles tinham salmos para poder cantar. E quando eles não tinham, eles transformavam um salmo de louvor a Deus. Por isso nós vamos ver salmos como salmos de cânticos. Os cânticos dos degraus, que é o cântico da peregrinação, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que é o salmo chamado Salmos de Romagem, ou Salmos de Peregrinação. É os salmos onde o povo está subindo para Jerusalém, para uma das 3 festas que acontecia em Jerusalém. Por isso que o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Porque durante o percurso deles, da casa deles até Jerusalém, tinha várias situações adversas, tinha vários problemas, tinha animais talvez poderiam decorrer, como aconteceu com aquela parábola que Jesus conta do bom samaritano. Lembra? Do rapaz que era um judeu, que sofreu na mão de um salteador. Então, eles estavam indo para a festa em Jerusalém. Jesus faz questão de contar isso. E o que é que acontece? Uma situação adversa, um salteador aparece. Então nesse percurso daqui para lá eles corriam perigos. Mas o que eles estão dizendo? Eles estão indo e estão dizendo: ah lá, ó, o templo está em Jerusalém, o templo é lá é o nosso lugar de socorro, lá é o nosso lugar de abrigo. Então quando eu olho para lá eu lembro que é de lá que vem o meu socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Então tinha esse percurso. Então os salmos têm isso, irmãos. Os salmos têm essa clareza, essa expressão da alma daquele que está vivendo, daquele peregrino, assim como somos eu e você. E aí os salmos foi crescendo na medida que o Espírito Santo dirigia vários escritores e editores para compor e compilar esses cânticos e poesias. E os salmos estão situados em 2 cenários. Primeiro, os salmos vai mostrar os atos de Deus na criação e na história, e a história de Israel. Eles abrangem a história da origem da vida, criação, até a alegria pós-exílica, quando eles estão retornando. Salmos é o maior livro do Antigo Testamento e o mais citado no Novo Testamento, por mais ou menos de 400 alusões nós vamos encontrar no Novo Testamento. Jesus vai citar os salmos no Novo Testamento. Em Atos nós encontramos quando a igreja de Jerusalém escolheu um novo apóstolo, e o Senhor orientou aonde? Por meio dos salmos. O Senhor usa os salmos os apóstolos usam os salmos 69 versículo 25 e o salmo 109. A igreja primitiva também usou os salmos como fundamento para a sua pregação. Olha, Atos 2:31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. Ele cita o Salmo 16:10, que diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E também eles usam salmos como fonte de estímulo em tempos de perseguição. Os salmos eles citam os Salmos 2 em Atos capítulo 4 versículo 23 e 31. Salmos 2, que é usado no momento da crucificação de Jesus, quando Jesus fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? A igreja primitiva também usou os salmos como fundamento para a sua pregação. Acabei de dizer. E também o cântico de certos salmos faziam parte dos cultos da igreja. Olha Efésios 5:19, Paulo falando: enchei-vos do Espírito. Mas como nós não enchemos do Espírito? Aí Paulo falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor,
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instrua e aconselhe-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz revelação, aquele que fala línguas, e outro faz interpretação, mas que tudo isso seja feito para a edificação. Então logo, irmãos, o que devemos fazer? Os salmos devem fazer parte dos nossos cultos também nos dias de hoje. Podemos então sim cantar os salmos? Podemos, temos que cantar as escrituras. É isso que eu quero dizer aqui. O que estou dizendo é que as músicas em um ambiente de culto devem ser de adoração, de exaltação. Claro que nós podemos expor a nossa alma, a alma do adorador, isso é fato, mas desde que ele de fato demonstre isso através da sua alma, através do seu cantar, que por meio da mão levantada e o abrir da sua boca, seja de fato a expressão daquilo que está no seu interior, o que a sua alma está gritando de fato. Isso é cantar as escrituras e ponto. Não é sobre o que vai me fazer chorar, porque a gente tem mania, né? Quando a gente está triste, a gente faz o quê? Põe música de triste para ouvir, não é? Põe lá para ouvir, aí fica mais triste ainda. Quando tá em festa, aí tá numa festa, aí tá cantando com as músicas paradas, e os outros falam assim: pelo amor de Deus, né? Ela tá numa festa, põe uma música animada aí. É ou não é? A gente tem essa mania de colocar o que a gente sente naquilo que a gente quer ouvir, mas a gente não pode basear a nossa vida naquilo que a gente está sentindo. Você está aqui? A gente não pode pegar uma música e ouvir e falar assim: hoje eu estou triste, então eu vou ouvir só músicas tristes. Não! É aí que você tem que pôr sua alma para gritar diante de Deus. Se você está triste, irmão, coloca um hino de adoração ao Senhor, lembrando, para você lembrar quem Deus é na sua vida. É isso que você tem que fazer. É você lembrar para você mesmo quem Deus é. Obrigado. A sua vida deve ser um louvor a Deus. Todo momento que você estiver em aperto, vai ler lá os Salmos, lê os Salmos 2. Está no momento angustiante, vontade de chutar o balde, largar tudo, os Salmos de número 88, se não falha a memória, vai falar sobre a alma do salmista. Irmãos, cada um de nós, eu vou falar daqui a pouco, cada um de nós tem um salmo para cada dia. E aí você vai entender porque é proveitoso nós estudarmos a história da Bíblia no ponto de vista do Salmo. Porque os Salmos, como diz Calvino, é a miniatura da Bíblia. Olha que legal. O Salmos 8 fala da criação, o Salmos 29 fala do dilúvio, Gênesis 6. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Salmos 47, versículo 9, Salmos 105, Salmos 47, verso 4. José, que é outro patriarca, né? Salmos 105, 17. Fala do êxodo, da saída do povo do deserto, do dia do Egito, Salmo 114. O povo vagando pelo deserto, Salmo 68, 7, Salmo 106. E o cativeiro, o povo saindo da Babilônia, indo para Jerusalém, Salmos 85, Salmo 137. O livro dos Salmos, irmãos, é uma coleção em 5 livros aqui. De cada livro há uma doxologia, o que é isso? Um louvor a Deus. E é o fechamento, toda a coleção, o fechamento dela é o salmo que nós lemos, o Salmo 150. E alguns estudiosos consideram que, assim como Moisés entregou a lei em 5 livros, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, Davi também entregou os livros de Salmos em número de 5. A correspondência é entendida da seguinte forma, é isso daqui para frente, quando você for ler você vai ver. Dos Salmos 1 ao 4 vai falar salmos acerca do homem e da criação. Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite. Assim será ele como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né, que dá seu fruto na estação própria. E por aí vai, vou decorar ele todo ainda. Se fosse antes já estava bom, mas a gente vai ficando velho. E aí,
Aí você vai ler o Salmos 2, você lê o Salmos 3, você lê o Salmo 4. Aí quando você vai ver que todos os salmos estão falando do homem e da criação de Deus. Representa então o livro de Gênesis. Salmos acerca de Israel e da redenção, do povo sendo liberto, o Senhor livrando. Salmos 42 até o 72, livro de Êxodo. Os salmos acerca do culto e do templo, Salmo 73 até o 89. O 73 é quando Asaf vai para a janela e que fica comparando a vida dele, né, com o ímpio lá fora. Aí depois, quando ele entra para dentro do templo, ele entende que o Senhor é o prazer dele. E os Salmos 89 da mesma forma. Então representa o que? Levítico. Salmos acerca da peregrinação da terra, Salmos 90 até o Salmo 105, vai retratar números, que retrata quando o povo está vagando pelo deserto. Lembra lá que nós já pregamos aqui? O povo está no deserto e está peregrinando até chegar a Jerusalém. E os salmos acerca de louvor e da palavra de Deus, Salmo 107 até o 150, que representa o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei de Deus. Como Deus é maravilhoso, maravilhoso, e como podemos confiar em sua palavra, e como podemos ver que a palavra dele completa tudo, irmãos. A palavra dele não tem contradição, ela se completa, irmãos, ela se encaixa. Então, porém, antes de tudo, os salmos se referem a Deus e ao seu relacionamento com a sua criação, as nações do mundo, Israel e o seu povo fiel. Ele é considerado um Deus poderoso e ao mesmo tempo um Pai bondoso, um Deus que cumpre promessas e que cuida do seu povo com amor. Então quando vemos os salmos, o que encontramos? Encontramos duas dimensões que operam juntas, na horizontal e na vertical. Uma dimensão que é a horizontal, que nós não devemos negar a dor da dimensão terrena. O povo de Deus deve viver em alegria e dependência da pessoa e das promessas que estão por trás da dimensão eterna e celestial, que é Deus. Então nós temos a dimensão horizontal, que é o povo de Deus, mas também a dimensão espiritual, celestial e eterna, que é Deus, na vertical. O que nós vemos nos salmos é que todos os ciclos das dificuldades e triunfos humanos oferecem oportunidades para a expressão de queixas, confiança, orações ou louvor dos homens a Deus. Então o livro dos Salmos mostra para nós a realidade prática do dia a dia do peregrino, que sou eu e você, e como eram esses salmistas. O pecado, a vida às vezes parece fora do controle, mas entendemos que mesmo assim os acontecimentos e situações são compreendidos à luz da providência divina. Então o livro de Salmos é um livro de louvor bastante prático para a nossa vida diária. E nesse livro também, os Salmos, revela o coração daqueles que seguem a Deus, que seguem a sua fé, suas dúvidas, suas vitórias, fracassos, suas esperanças de um futuro glorioso prometido por Deus. Nesse livro vemos pessoas de todos os tipos e circunstâncias mais variadas clamando, louvando a Deus, confessando os seus pecados, procurando adorar o Senhor de maneira mais profunda. Então no livro de Salmos encontramos o Deus da criação e aprendemos verdades espirituais por meio das aves, por meio das férias, das montanhas, desertos, do brilho do sol, da chuva, do trigo, das árvores, das flores. Irmãos, o que nós vemos aqui é a vida do peregrino diário. Você pode ter um salmo seu para cada dia. Salmo de segunda. Qual que é o seu salmo de segunda? É o salmo que você acorda assim: Deus, obrigado porque eu levantei, mas vou te falar para você uma coisa. Não vou falar para o Senhor que eu não queria ter levantado, mas obrigado, o Senhor me deu vida, mas eu não queria ir para aquele trabalho não, Senhor.
Mas Deus, obrigado pelo trabalho. Mas Senhor, que vontade de pegar meu patrão pelo gogó. Mas Deus, mas obrigado por ele, porque ele é que abriu a porta para lá para mim junto ao Senhor. Mas Deus, que o Senhor abençoe meu dia, que meu dia seja bom, que meu dia seja um dia abençoado, me guarda, me livra de todo mal. Muito obrigado, Senhor, amém. Seu salmo de segunda, seu salmo de sexta, é igual o salmo 150, louvando, aleluia, não é? Deus, obrigado, Senhor, sextou, hein, Deus? Chegamos lá, obrigado, Senhor, por mais uma semana vencida. Quantas adversidades nós passamos, quantas lutas nós passamos para chegar aqui, mas se não fosse o Senhor me dava força, me desse força, nem aqui eu estaria. Te agradeço, Senhor, que o Senhor abençoe o meu final de semana, amém. Os salmos é isso, irmão. Os salmos é a expressão da alma do adorador, do peregrino. Então vai ter dia que o seu salmo é de adoração, de exaltação, mas tem dia que o seu salmo está de tristeza, a sua alma. Mas é como o salmista dizia, né? O salmista diz: a minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Senhor, assim como o cervo anseia pelas águas, assim também a minha alma tem sede de ti. São expressões daqui de dentro, irmãos. O que Deus quer nos ensinar com isso? Deus quer nos ensinar que por meio dos salmos vai nos ensinar a buscar a Deus de todo o nosso coração. E quando eu digo de todo o coração, é dizer a verdade que está dentro de nós. Deus sabe que você não queria chegar naquele trabalhar, e você fica falando: ó Deus, e você fica às vezes omitindo, chegando diante de Deus, fingindo. Mas Deus sabe quem você é. Deus sabe como é que está seu coração. Então a gente, irmão, não tem que ficar medindo palavras com Deus no sentido de quê? De querer esconder dele como é que está a sua alma. É aí com ele mesmo que você tem que expressar o que está passando na sua alma mesmo. É aquela vontade de você ser: Deus, eu estou com vontade hoje de largar tudo, de chutar o balde mesmo, de entregar tudo, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor me ajude, me dê força para caminhar, para perseverar. O caminho é longo, mas se for com o Senhor eu vou chegar lá. É assim, irmãos. Então o que é isso? Buscar os salmos nos ensina a vermos homens e mulheres aqui expressando de fato que a alma deles ao Senhor. Mas em todo o tempo, em todas as expressões, elas podem ter queixas, podem ter questionamentos, mas em todas elas tem adoração ao Deus delas. Em nenhum momento eles deixaram de adorar a Deus, independente das circunstâncias. Se eles estavam no momento de guerra, como é o Salmo 46, eles diziam: o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. É o Senhor que é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Não é meu dinheiro, não é meu salário, mas é o Senhor. É o Senhor que é o meu socorro. É quando aquele momento que estiver faltando as coisas, a gente tem que lembrar: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque se eu fazer do Senhor o meu pastor, eu sei que o Senhor sabe e vai suprir todas as minhas necessidades. É isso, irmãos. Então buscar a Deus de todo o nosso coração é dizer a Deus em verdade aquilo que está dentro de nós. É dizer aquele medo que está batendo aí, sabe? Senhor, medo, Deus, o Senhor me perdoa, mas eu estou com medo. Eu vou chegar lá naquela consulta essa semana, Senhor, eu estou com medo, me ajuda. É expressar de fato para o Senhor. É compartilhar com Ele todas as coisas da nossa vida. E é adorá-lo simplesmente pelo que Ele é. Então os Salmos nos ensinam como aceitar as tribulações e transformá-las em vitórias. E quando falhamos, Ele também nos ensina, os Salmos também nos ensinam como arrependermos e recebermos perdão de Deus. O Deus descrito nos Salmos é tanto transcendente como imanente. Como assim? Ele é tanto transcendente que Ele habita no céu inacessível, um lugar tão alto, mas Ele também é um Deus imanente, um Deus presente, que participa da sua criação.
Então, você tem que entender que ao mesmo tempo Ele está presente pessoalmente conosco em toda a nossa jornada. Nós somos peregrinos aqui, irmãos. Peregrinos. Então quando você for ler o Salmo, você vai por isso que Calvino diz, é um espelho. Você vai se olhar aqui, você vai se encontrar aqui lendo. Você vai olhar para o Salmo 51, como diz Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou Salmos 88, ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo de ti, chegue a tua presença a minha oração, inclina os meus ouvidos ao meu clamor. O que é isso aqui? Pois a minha alma está farta de mal, e a minha vida já está à beira da morte. O que é isso aqui? É o clamor de uma alma suplicando a ajuda de Deus. Ou quando a gente chega no templo, Salmos 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece de estar na tua presença, o meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. É a mesma coisa conosco, irmãos. Tem dia que nós estamos assim, tem segunda que a gente acorda mal, mas tem segunda que a Jota acorda bem, tem segunda que a gente quer pegar o cão pelo chifre e dar um bicudo nele, mas tem segunda que a gente quer correr dele. Tem segunda que a gente está amargurado, está triste, preocupado com tudo, mas tem dia que a gente fala assim: hoje pode vir até 2 leões no dia, que eu acabo com ele. É como nós estamos lendo aqui. É o salmista em todo o tempo orando. Ou às vezes nós vamos ver o salmista chamando a gente para poder, chamando o povo para louvar ao Senhor, cantar ao júbilo a Deus, celebrar o Deus de Jacó, nos chamando, nos convidando, nos lembrando, como está lá nos Salmos de número Salmos de número 27, lembrando para nós quem o Senhor é. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, do que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Olha aí. Então, irmãos, o Salmos 29, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor devido ao seu nome, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Está vendo, irmãos? É a nossa vida. Nós somos peregrinos nessa terra, e o Salmo está para nos lembrar sobre o valor do louvor a Deus. Independente da circunstância, nós vamos ver sempre o salmista louvando a Deus, entoando a Deus. Seja no início do salmo ou no final do salmo, ele está sempre reconhecendo quem Deus é. Aleluia, Deus. Ele é o Altíssimo, o Emanuel, Deus conosco. E nos Salmos aí nós encontramos, então, depois se vocês quiserem eu mando a divisão para vocês certinho. Nós vemos o salmo de oração do justo, nós vemos oração de arrependimento, nós vemos de louvor, de peregrinação, que é o Salmo 120 até o 134, salmos históricos, salmos messiânicos que apontam para o Messias, salmos alfabéticos, hinos de louvor. Com isso, os salmos devem ser vistos como uma orientação para a adoração e louvor a Deus, e para aprendermos a ter um relacionamento honesto com Deus. Honesto com Deus, sem nada esconder. É tudo que está aqui, é tudo que está aqui. Ele já sabe de tudo, não sabe? Mas você precisa colocar para fora tudo que está aí. A oração, como eu já falei, assim como a adoração a Deus, é o gritar da nossa alma, é a expressão da nossa alma, é nós dizendo, não é para Deus saber, é para você saber que Deus já sabe. Por isso que a gente ora, é por isso que a gente grita, é por isso que a gente fala, é por isso que a gente expressa. É nós termos um relacionamento honesto com Deus, com o coração aberto, puro, sem esconder nada. É onde nós vamos expressar alegria, desapontamentos. Não tem aquele dia que às vezes você chega em casa e a esposa pergunta: como é que foi seu dia? Hoje só a graça. Mas tem dias que vai chegar: hoje foi bênção demais, hoje foi um tempo maravilhoso, Senhor. É a mesma coisa diante do Senhor. Fala com Ele, peça ajuda para Ele.
É aonde nós vamos expressar a Ele a nossa alegria, os nossos desapontamentos, a nossa raiva, as nossas emoções que vêm. Os salmos podem servir ainda para incentivar-nos a nos refletir e meditar sobre o que Deus tem feito por nós. E aí, nós terminamos, como disse os Salmos. O Salmo 103 é um salmo de gratidão, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome, e que eu não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Quais benefícios? Ele continua falando. O perdão, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. E os salmos que nós fechamos: louvai a Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor. E louvor é mostrar quem Deus é. Você como marido, louve ao Senhor no tratar com a sua esposa. Você como pai e mãe, louve ao Senhor no tratar com seus filhos, na educação dos seus filhos. Você como filhos, louve ao Senhor em obediência e honra aos seus pais. E aí sim, isso será a expressão de louvor seu ao seu Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar.